Olá, amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos à Comunhão Espírita de Brasília para mais um episódio diários. Olá, Claudinha, minha amiga querida. Olá, Flávia, olá, meus amigos. É com muita alegria que aqui estamos, com mais uma vez com esta obra, Senhor e Mestre, de Irmão José, né? O Espírito, psicografia de Carlos Bacelli. E hoje a lição é perda de tempo. Vamos lá. Cultivar aversões, armazenar ressentimentos, conservar mágoas, fomentar ilusões, entregar-te ao prazer desmedido, render-te à tristeza e à depressão, constitui-se em lamentável perda de tempo para o espírito, ocasionando-te prejuízos quase irreparáveis à encarnação. Fantástico. É importantíssima lição. E de fato, né, Flávia, né, meus amigos, a gente percebe assim, às vezes acontece isso muito aqui em casa, quando eu vejo, eu estou falando de algum acontecimento que me magoou, né? E aí, quando vê, sei lá, foram 2 horas falando daquele mesmo assunto, e aí a gente vê o quanto que a gente perde realmente tempo falando de uma questão, fomentando aquela animosidade, fomentando aquela mágoa. Então, logicamente, que nós temos os nossos sentimentos, nós temos, às vezes, dificuldade de esquecer uma ofensa, mas o que o irmão José nos coloca aqui é o que Jesus nos coloca, de perdoar, de compreender, de tentarmos nos colocar no lugar da pessoa, por que aquela pessoa agiu assim conosco, e tentar sair daquela vibração negativa. Porque quanto mais nós ficarmos naquele pensamento, cultivando, remoendo aquele momento, remoendo aquela ofensa, ou remoendo aquela tristeza, aquele momento de tristeza, mais nós vamos, o tempo vai passar, literalmente, né? Se nós contabilizarmos isso no relógio, vai passar um tempo e aquele tempo é infrutífero. Aquele tempo só serviu para nos magoar ainda mais, para nos machucar ainda mais e para acirrar os nossos sentimentos ruins com relação àquele fato. Então, ontem, né, aqui a gente viu uma palestra do Pedro Paulo e ele colocou que a gente tentar quantificar algumas coisas. Então, nesse exemplo, se a gente perceber que nós estamos remoendo muito uma situação, vamos colocar em horas, né, em minutos. Quantos minutos eu fiquei falando sobre aquele assunto? E aí a gente vai se assustar, é igual aquela gotinha d'água aqui do vazamento, que a gente quando põe um copo ali, um balde, a gente se assusta do quanto que encheu rápido, porque parece pouco, mas na continuidade é muito. Então não vamos perder o nosso tempo com essas questões, vamos nos trabalhar para esquecer, relevar aquelas situações, às vezes são coisas poucas que um colega, um irmão acabou ofendendo o nosso orgulho, o nosso egoísmo, às vezes nos deixou muito tristes, magoados, com raiva. Vamos tentar superar esse momento para que possamos utilizar o nosso tempo em coisas boas. Às vezes a gente fica tão irritado que até sai xingando alguém, um filho, um marido, uma esposa, pessoas que nós amamos que não tem nada a ver com aquilo e a gente acaba sendo agressivo. Então vamos mudar a nossa onda vibratória e não perder mais tempo com esse tipo de situação. Nos esforçar para sair dele. Às vezes o que acontece é que a gente não se esforça para sair daquela vibração negativa. Então vamos dar um passo, dar uma virada de página para tentar sair daquela situação e não perder mais tempo com aquele momento que foi tão ruim para nós. Deixar aquilo para lá, deixar verdadeiramente passar, não é, Flávia? É isso aí. Nós vimos, Claudinha falou tudo e muito bem. Nós vimos num episódio anterior sobre o sossego, né? Sossegar o coração. Claro, as dores, elas vão fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque nós ainda estamos em processo, né? Então, acolha isso, mas não perca tempo.
né? Continua, vai fazer o que tem que fazer, vai fazer o bem. Fica perdendo tempo, remoendo, ressentindo, ressentir é sentir duas vezes, né? Ficar lamentando a tristeza vai levando à depressão, a depressão vai levando a uma falta de sentido na vida. E a gente precisa buscar o nosso sentido da vida, continuar. As tristezas, elas fazem parte desse processo, fazem parte do nosso planeta. Tristeza, é, adversidades, situações que vão nos tocar, mas o que só nós podemos fazer para modificar? Tem determinadas situações que a única coisa que nós podemos é continuar fazendo aquilo que nós precisamos, que é o bem, que é orar, né, em prece, modificar a nós mesmos, porque nós não podemos modificar o outro. Então, não vamos perder tempo, vamos aproveitar a oportunidade de todos os dias, essa que nós temos a cada dia, de sempre recomeçar e fazer o melhor. E é isso. Perfeito, perfeito. E é isso. Até a próxima. Até a próxima.